questão 83 é mais uma clara aplicação do teorema do anulamento de Bolzano. Vamos ler o enunciado. Mostre que esta equação de grau 3, uma equação de grau 3 aqui, x ao cubo menos 4x mais 8 igual a 0, admite pelo menos uma raiz real, ou admite pelo menos uma solução. Ok? Então, vamos reler o teorema que foi citado na questão anterior, que é o teorema do anulamento. Está aqui de volta o teorema de Bolzano, teorema do anulamento. Então, o teorema trata de uma função contínua. Então, vamos ver que função contínua é essa. Temos que definir uma função contínua nesse contexto. Então, vamos lá. Solução. Seja f de x igual a essa expressão aqui, x ao cubo menos 4x mais 8. É claro que a função tem que ser essa, uma função polinomial de grau 3, que é exatamente a função contínua que pede o teorema do Bolzano. Bom, então, deixa eu enfatizar, essa função aqui, claramente ela é contínua, por ser polinomial. Ok? Agora vamos voltar ao teorema e perceber que, para que você o aplique, ou seja, para garantir a existência de uma raiz ou de uma solução para aquela equação, você precisa conhecer um intervalo onde a função troca de sinal, onde ela passa de menos para mais ou de mais para menos, porque se ela passa de menos para mais, em algum momento vai zerar. Então vamos ver se a gente consegue encontrar esse intervalo, um intervalo onde a função troca de sinal. Então, a descoberta desse intervalo, ela ocorre a partir de uma inspeção que você deve fazer. Você deve fazer alguns chutes mesmo. Então você tem que agora encontrar dois pontos onde a função troca de sinal. Okay? Então você pode fazer 2, 3, 4 tentativas, não mais do que isso. Em algum momento você vai chegar ao intervalo desejado. Então eu vou calcular f de menos 3. Eu vou justificar a escolha do menos 3 daqui a pouco. Então, trocando x por menos 3 nessa função, eu vou ter x ao cubo agora é menos 3 ao cubo, exatamente por isso. Eu queria um valor bem grande aqui, negativo. Menos 4 vezes x, que é menos 3, mais 8. Isso daqui dá menos 27, mais 12, mais 8. Aqui vai dar 20, menos 27 mais 20, isso daqui é menos 7, que eu vou apenas enfatizar que o que importa não é o valor, é o sinal. Isso aqui é um número negativo. Agora eu preciso de um outro valor diferente de menos 3, tal que a função tenha a imagem positiva. É muito fácil. É muito fácil. Se você trocar o x por 0, vamos calcular aqui f de 0. F de 0 é 0 ao cubo, menos 4 vezes 0, vai zerar essa parte, só vai sobrar 8. E esse 8, o que eu preciso é só lembrar que isso daqui é um número positivo. Ou seja, eu acabei de encontrar um intervalo, então vamos lá, considere o intervalo que vai de menos 3 até 0. O que acontece nesse intervalo? A função troca de sinal, ela passa de negativo para positivo. Então, pelo teorema do anulamento de Bolzano, existe um valor C neste intervalo que eu acabei de criar aqui, que vai de menos 3 a 0, e exatamente um C para o qual a imagem vale 0. Por isso o nome teorema do anulamento. Então, tal que f de C igual a 0. Dessa forma, esse número C é a raiz procurada. A raiz é o número que zera a função, ou seja, que é solução dessa equação que foi dada. Observe, está provado aqui, mais uma observação é que
essa questão 83 não pede que você calcule o valor, calcule a raiz. Pede apenas que você mostre a existência. Então, mostre que a equação admite uma raiz. Você não precisa calcular. Então, o que foi que garantiu a existência dessa raiz? Exatamente um teorema. A teoria permitiu garantir a existência do valor, que é a solução dessa equação.